Salve, salve, meus queridos, professor Luciano na área. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependente da hora que você está assistindo esse vídeo, né? Lembrando que o melhor de tudo é que você tenha uma rotina de estudos, que todos os dias você comece a estudar e termine de estudar naquela mesma hora, se repetindo todos os dias. Dessa forma, o estudo, o aprendizado vai ser bem mais proveitoso. Então, aqui estou eu, mais uma semana, né? Aqui, bonito, com o jaleco do Serrano, para termos mais um vídeo, mais uma aula. E agora esse vídeo é para a aula de Sociologia. Então, se o vídeo é para a aula de Sociologia, pegue aí a sua apostila de Sociologia, que eu fico aqui esperando. Já estou com a minha aqui. Então, pegue a sua aí. Isso, sentadinho agora na cadeira, por favor. Sente aí, eu tô vendo você de pé, senta, por favor. Ficar quieto, né? Não pode guardar o celular, porque talvez você esteja assistindo a aula no celular. Então, pode ficar com ele, tá? Não precisa guardar ele, não. Então, tá aqui, ó. Capítulo 2, estratificação social. Então, nós vamos entender o que é isto, né? Na primeira página dessa apostila tem aquela foto que nós já vimos outras vezes, que é uma foto de um condomínio no Morumbi, em que o lado está aqui um condomínio muito bacana, muito bom, né? Eu sempre tive o sonho de morar em um apartamento que tinha churrasqueira na sacada. Sempre foi meu sonho, né? E aqui a gente pode ver que além da churrasqueira, em cada sacada tem uma piscina. Mas do outro lado a gente vê que tem uma comunidade, como alguns chamam, ou uma favela. Então nós vamos entender o que tem a ver essa foto com aquilo que nós vamos estudar hoje. Então, estratificação social vai nos mostrar que durante praticamente toda a história, a sociedade ela foi dividida. Dividida de que forma? Dividida entre os mais ricos, entre os menos ricos, entre os mais poderosos, os menos poderosos, os sem poder nenhum, entre os mais prestigiados, outros com nem um pouco prestígio, outros sem nenhum prestígio. Então, durante toda a história da humanidade, ou praticamente toda a história, as sociedades tiveram essas divisões. Então, essas camadas que as sociedades sempre foram divididas, isso é chamado de estrato, de estratificação social. E é isso que nós vamos estudar hoje, né? Algumas sociedades e quais eram as formas de estratificação dessa sociedade. A nossa sociedade, todos nós sabemos como que ela é estratificada. Ela é estratificada em classe alta, média e baixa. É uma sociedade de classes. Mas existiu durante a história várias outras sociedades com várias outras estratificação, com várias outras divisão. Talvez você se lembre aí agora, puxe aí na sua memória, a Índia. A estratificação da Índia era por castas. E como que as castas eram divididas? Geralmente eram por profissões. Existiam aquelas profissões de muito prestígio, em que só os poderosos exerciam. Existiam aquelas profissões que não tinham tanto prestígio, e existiam aquelas profissões que não tinham prestígio nenhum. Mas será que as pessoas conseguiam mudar de uma casta para outra? Não. Como assim? Vou tentar explicar aí um pouquinho, né? Por exemplo, o professor. O professor, provavelmente não, certeza, o pai dele havia sido professor. O avô dele havia sido professor. E o filho dele ia ser professor. E o neto dele ia ser professor também. Então, a profissão de professor pertencia a determinada casta. E quem nascia naquela família de professores, obrigatoriamente iria exercer aquela profissão. O mesmo acontecia
em artesanato. Quem era um artesão, toda a sua família havia sido e iria ser artesão. Na questão dos pedreiros também, o pedreiro, a família toda dele havia sido pedreiro e iria continuar sendo pedreiro. Então não existia mobilidade social na sociedade de castas da Índia, né? Então era muito fácil entender por que as pessoas pertenciam àquelas castas. Por quê? Por causa, geralmente, de sua profissão, da profissão da sua família, em que isso ia passando de geração após geração. O mesmo acontecia em uma outra sociedade, que não era de casta, mas que era bem parecido assim. Era a sociedade chamada estamental. E qual era a sociedade estamental que nós aprendemos no decorrer do estudo de história? Era a sociedade lá da Idade Média, a sociedade feudal. Ali ela pertencia a uma sociedade estamental, que era dividida em primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro estado eram os membros da igreja, o segundo estado eram os nobres, os filhos do senhor feudal, o senhor feudal, a esposa do senhor feudal, o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, todos pertenciam ao segundo estado. E no terceiro estado estavam, digamos assim, o restante da população, né? Os comerciantes, os camponeses, os escravos, todos pertenciam ao terceiro estado. E existia mobilidade social? Praticamente não. Por exemplo, no primeiro estado, os membros da igreja. Quem é que eram os membros da igreja? Eram os filhos dos senhores feudais. O primeiro filho do senhor feudal, o primogênito, ele ia herdar o feudo. O segundo filho, provavelmente, ele seria um membro da igreja. Lembrando que naquela época não existia o celibato para os membros da igreja, né? Então, quase não existia uma mobilidade social também na sociedade estamental, na sociedade de estados. Mas aí talvez você se pergunta, e se um membro do terceiro estado casasse-se com um nobre? Isso podia acontecer? Podia, mas era muito raro. Geralmente, o pai do rapaz que tentasse casar com uma moça do terceiro estado, ele mandava matar aquela moça, ou mandava matar aquele rapaz, mas não permitia que existissem esses casamentos. Existiram exceções? Sim, existiram exceções, mas foram praticamente, assim, bem pouquinhas, né? Então, a sociedade estamental funcionava desta forma. Então, nós conseguimos também entender por que as pessoas pertenciam a determinados estados ou determinados estratos na sociedade na Idade Média. E a nossa sociedade? A sociedade capitalista, nós sabemos que ela é estratificada geralmente por classes. Tem a classe alta, tem a classe média e a classe baixa. Agora, quando nós vamos estudar, por que será que nós, na nossa sociedade capitalista, existe uma mobilidade social? Sim, até existe. Existem pessoas que eram pobres e se tornaram ricas? Existe. Com certeza você pensou aí em um exemplo. Se eu falar para você pensar em 2, você vai pensar em 2. Se eu falar para você ir pensando em alguns números, você vai pensando. Mas também não consegue pensar muitos, não. A sua lista pode chegar aí e ter uns 10 ou 15, geralmente jogadores de futebol. Mas se eu falar assim na sua lista, ó, tira os jogadores de futebol. Qual é o exemplo que você vai dar de uma pessoa da classe baixa que foi para a classe alta? Você vai pensar no Silvio Santos, é o exemplo que todo mundo dá. E qual é o outro exemplo? Aí vai ficando um pouco mais difícil, não é? Então isso está relacionado com a matéria que está aí na página 20. Sobre o subtópico As concepções sociológicas de estratificação social.
Então, Karl Marx, ele fala que a nossa sociedade capitalista, embora tenha mobilidade social, mas ela também é parecida com as outras sociedades. Ela é parecida com a sociedade de casta, ela é parecida com a sociedade estamental. Pode ter mobilidade social? Pode. Mas também é um pouco rara de acontecer. Aí quando nós vamos estudar por que isto acontece, né? Então, Karl Marx fala que existem os mecanismos reguladores do mercado. Como assim? Então, Karl Marx ele mostra que uma pessoa, um filho de um operário, será que ele vai ter condição de estudar para se tornar alguém da classe média, da classe alta? Provavelmente não. Ah, pode acontecer? Pode acontecer. Existem exceções a isso. Mas, segundo Karl Marx, isso se torna difícil. Como que nós podemos imaginar, por exemplo, uma pessoa, um filho de um operário, que tem 4 ou 5 filhos, como é que ele vai conseguir estudar na faculdade de medicina? Então, isso pode acontecer? Pode. Mas pense assim, a faculdade de medicina, a mensalidade em torno de R$8.000, livros, custos, a faculdade em que estuda-se de tempo integral. Como que um filho de um operário que ganha um salário mínimo vai conseguir se manter? Tem exceções? Tem. Nós podemos citar algumas exceções? Sim. É lógico que se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar exceções a isso. Mas o que Karl Marx quer dizer é que o mercado capitalista já regula isso. Que quem é que vai ter uma profissão de destaque, uma profissão bem remunerada? Geralmente são os filhos daqueles que já têm essas profissões. Por exemplo, um outro exemplo, né? O filho de um advogado, ele pertence talvez à classe média. Ele vai cursar, ele vai ter uma profissão que provavelmente ele vai pertencer também à classe média. Ele pode até seguir uma outra profissão, não seguir a profissão de advogado, que é a do seu pai. Ele pode seguir uma profissão de engenheiro, mas que provavelmente ele vai ser mantido na classe média. Os grandes empresários. Quem serão os grandes empresários do futuro? Provavelmente serão os filhos dos grandes empresários de hoje. Então, Karl Marx ele mostra que na sociedade capitalista, embora se tenha mobilidade social, mas o mercado utiliza-se de mecanismos para que isso também não aconteça, para que dificulte esta mobilidade social. Então, isto é estratificação social, estudar como que as sociedades estão divididas, por que elas estão assim. Então, é isso que nós vimos na aula de hoje. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Lembre-se que você tem atividades agora para fazer, então vai lá executar as suas atividades e até a próxima semana. Não, tem a aula ainda de história, ainda nos veremos essa semana. Muito obrigado pela sua atenção e piririm e pororom, até a próxima semana.